Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui iniciando hoje mais uma jornada do Parla. Hoje com um pessoal, um time de peso aqui, sentado muito de responsa, né? Então dá até um frisson anunciar aqui, porque eu tô do lado de uma pessoa que é muito querida para mim, né? Pessoalmente muito querida, que é a minha prima querida, Giovana Cardi. Obrigada, tá aqui. Leo. Ó, obrigada. vou ter que colocar mais pertinho de você para você poder. Eu falo um pouco baixo, né? Não, só para você ser bem captada, né? Eu falo um pouco baixo. Minha prima querida, Giovana Cardi. Ela é uma especialista também na área do mercado financeiro. Vou até apresentá-la aqui de uma forma mais formal. Ela é especialista, não. Ela tem MBA na FGV, trabalhou no Safra, no Itaú. Então, ela tem a mina cheia do certificado na vida, né? Tem um baita perfil, entendeu? E não é só isso, não é só certificado, né? Conhecimento. E isso que é o diferencial dela, né? Conhecimento, empatia com as pessoas, uma pessoa que, né, é humana, atende muito bem os outros, né? Conversa muito bem, tem toda a paciência, essa responsabilidade no trato com o ser humano. Por isso ela está aqui hoje para o assunto que nós vamos tratar, é super importante. E aí, com certeza. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade, agradeço. Junto com um amigo querido que trabalhou comigo há muito tempo e foi meu cliente. Olha como o mundo é pequeno. Eu fui gerente dele. Olha que coisa. Foi gerente dele e hoje está aqui do outro lado, junto do meu amigo Hugo, que boa noite. apresenta aqui com a gente o Parla, o Hugo Martinelli, do lado aqui do Levi. E eu já vou contextualizar aqui que foi preparada uma pauta pela nossa produção. E do outro lado da mesa, uma figura que não é só fera no trade, com uma taxa de acerto que dá inveja, mas também empreendedor de sucesso em outras áreas, o Levi. E aí depois a gente vai falando, ele vai se explicando, Levi, como é que eu tô? Não, porque o seu nome é bonito demais, eu tenho que aprender. Levi Nakamini. Nakamini, meu Deus, isso é diferenciado, hein? Levi Nakamini. Levi, boa noite, boa tarde, né? Faz uma apresentação à vontade, a câmera aquela é tua, pode falar com quem você quiser lá. Fica à vontade, irmão. Assim, tá bom? Se você falar alto que nem a eu ia chamar ela de Gra. Eu não tenho dificuldade. Vocês perguntam por quê? Você não vai me entregar agora, depois né? Mas tem gente que fala mais alto. Tem gente que fala mais alto, só que graças a Deus tá fora, né? Eu acho que eu já sei quem a Deus. Não tão fora quanto poderia, mas não. Graças a Deus dessa mesa. Tá fora, pelo menos fora da tá fora. Um pouco mais distante do microfone, senão ia explodir o microfone hoje, né? É isso. Isso. Bom, fala aí, meu irmão. Levi, prazer estar com vocês. Né? Prazer todo nosso, Levi. Aqui através da Gi também, né? Que é uma amiga de longa data. Conheço a Gi mais ou menos há uns 20 anos, mais ou menos, de Itaú, né? Anos, E conforme ela mesmo disse, já foi gerente da minha conta enquanto esteve no Itaú. Mas antes de ser gerente da minha conta, a gente tem uma história bem legal, né? Eu comecei trabalhando para ela. Ele começou trabalhando para mim. Eu comecei trabalhando para ela, para a agência no qual ela trabalhava, a agência do Itaú, do Ruge, né? Era do Ruge, né? Começou no Dr. Ruge, né? Ramos. E comecei minha vida como motoboy em cima de uma moto, né? Para pagar a faculdade, os cursos técnicos. E aí acabou dando certo, né? Foi o início de tudo que eu sou hoje, né? Iniciou-se em cima de uma moto, né? Sou um pai de família, casado há 25 anos, pai da Lívia, que hoje está com 13, vai fazer 14 anos. Inclusive, a filha dela também se chama Lívia, né? Falar agora. Então, tem e algumas... eu fui sua madrinha de casamento, detalhe também, né? Aí. Foi não, né? Tá casado ainda. Não, foi, tá casado. Tá vivo ainda. Tá casado ainda é. Tá vivo ainda. Então, tá vivo. Então assim, estou aberto aí para vocês fazerem as perguntas que acharem pertinentes e necessárias. E o que eu puder responder à altura, estarei respondendo. E assim, na questão profissional, Levi, com vocês aí, vou deixar que vocês apresentem, né? Porque eu acho que a gente falar do contexto que a gente vai falar, na parte de investimentos, né? Parte de mercado financeiro. Não, eu quero saber se eu saio daqui um pouquinho mais rico. Eu também, eu gostaria de saber disso daí. Será que vocês vão conseguir fazer? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Quando se fala de renda variável, tudo é possível, não é? Vamos conseguir esse milagre para nós? Ou pode sair mais pobre também, viu? Pode ser também, né? Dependendo das decisões. Cadê sim. como é que é o nome dela lá? Aquela menina, isso que a gente vai falar. aquela que foi na CPI lá. Aquela que foi na CPI, qual que é o nome dela lá? Sempre esqueço. A esposa lá do menino. A loira lá. A Virgínia. A Virgínia não tá aqui não, né? Então tá, graças a Deus. Você não quer que a gente seja cancelado. Não, pelo amor de Deus, não, pode não ter problema. Cancelado é ela que tá sendo, não sou eu não.
Mas eu queria que você se apresentasse, se fosse possível, profissionalmente, né? Explicar o que você faz, o que você já fez, o seu currículo e o Levi também, até para a gente contextualizar esse assunto que nós vamos tratar aqui. Do público jovem. Afinal, é verdade, porque afinal não é na mão de qualquer um que a gente coloca dinheiro. Né? Lógico. Sem dúvida, acho que isso é muito importante, é A o questão da primordial. confiabilidade, né? Eu sou publicitária de formação, né? Como o Léo me apresentou aí no início, eu também tenho um MBA de gestão de negócios. Eu acabei entrando no banco, né? Assim que eu terminei a faculdade, entrei no Banco Itaú. Fiquei ali quase 15 anos. Fui gerente de conta pessoa jurídica, entrei na pessoa física e logo migrei para pessoa jurídica. Atendi grandes contas, então de pequenas empresas a grandes empresas. Eu tive todo esse processo de experiência no Itaú, uma grande bagagem. Logo depois que eu saí do Itaú, fui para o Banco Safra. Eu trabalhei na gestão de carteiras de investimento com clientes pessoa física. Então, eu atendia clientes de grande renda, né? Trabalhei como gestora de equipes numa corretora de investimentos também. Hoje eu estou num outro lado da moeda. Eu trabalho para quem toma dinheiro com o banco. Né? Hoje eu trabalho vendendo um SaaS, né? Que é como se fosse um software, né? Para fazer toda a gestão de endividamento bancário de grandes empresas. Né? A gente atende aí grandes corporações acima de 100 milhões de reais ano de faturamento, para poder ajudar toda a nossa gestão de empréstimos que são tomados com o banco. Né? E é só um pouquinho, é só mexendo com o dinheiro dos outros. Sim. Né? Sempre está envolvido. Sempre envolvida com o dinheiro dos outros. Então eu acredito que você tenha muito gabarito para falar com relação não só a investimentos, mas também a relação jurídica e das pessoas com o dinheiro no sistema financeiro. Sim, né? sim. Então entende bastante sobre o sistema financeiro. E aí, Levi? Como é que é a tua jornada? O que você está fazendo? Conforme eu disse, né, comecei minha carreira trabalhando no Banco Itaú, né? Tinha uma equipe eu era o primeiro motoboy, e aí vi ali um chamado gatilho, a oportunidade, né? Porque assim, eu sempre tive que lutar para ser alguém na vida, né? Eu tenho amigos que já nasceram sendo alguém. É diferente da pessoa que nasce pobre e quer se tornar alguém, né? Então, a gente que nasce pobre, você tem que correr atrás, né? Primeira, eu sempre falo para minha filha, tem que estudar. Sem estudo você não vai para lugar nenhum, né? Não é se garantir no que o seu pai já construiu, é fazer sua própria história. Claro que a gente sempre vai estar aqui para te ancorar caso necessário, mas você tem que criar sua história. Então eu criei a minha história, né? E na época eu vi no motoboy algo muito promissor, né? Então, inclusive, quando eu fiz a faculdade, terminei a faculdade de tecnologia, não tenho um currículo tão invejado quanto dela, né? Mas eu tenho um currículozinho ali que dá para mais ou menos ali brincar. Então eu fiz a faculdade de 2 anos, tecnologia ambiental, né? Sou um tecnólogo. E na época essa faculdade foi reconhecida pelo, acho que é MEC que fala, né? E aí valeu como faculdade. Então tive que fazer aí algumas horas de estágio, foi quando, nessa época eu ainda trabalhava como motoboy, foi quando eu vi a oportunidade, né? E como que é que surgiu isso? Né? Todo ser humano tem que ter um pouco de cara de pau, né? Então a gente que era motoboy, na minha época, né, tudo trabalhava sem registro. Eu falava, qual o futuro disso, né? E aí eu queria comprar um apartamento. Inclusive a Gi nessa época, não sei se ela tomava conta da minha conta ainda ou não, Acho que me não, recordo. Não. E aí foi na época que eu quis comprar um apartamento, fui pedir para a antiga proprietária da empresa me dar um prolabore para justificar a compra, a entrada, a saída de dinheiro, e ela negou, com medo de eu usar aquele prolabore para usar num processo futuro. E aí foi quando eu desisti de trabalhar como motoboy. Fiquei 1 mês mais ou menos. Nesse meio tempo, o José, que era parceiro dela, descobriu que eu não estava mais trabalhando, fez contato comigo, né? E aí eu contei a história para ele, né? Falei, olha, sou um cara estudioso, tenho faculdade, né? Sempre tirei notas boas na escola e não vejo futuro sendo motoboy. Eu quero ser o dono da empresa de motoboy, não ser o motoboy. E aí foi quando a oportunidade surgiu. Foi quando eu conheci a Gi, logo posteriormente, depois do José. E aí caí nas graças dela, do José, das outras pessoas do banco lá, como é o nome da outra menina lá? A Regiane. Então eles sempre, quando iam pedir o motoboy, sempre pediu o Levi. Porque o Levi também desenrolava também, né? Ele desenrolava tudo, né? Tem motoboy que desenrola, tem motoboy que não desenrola. É um cara que é capacitado e outro que não é. E aí, por isso eu criei esse vínculo com o Itaú, né? E aí ficamos nesse casamento aí, que durou 7 anos, eu e o Itaú. Eu como já prestador de serviço diretamente para eles, com a minha empresa,
uma boa equipe de motoboys. Acho que eu cheguei a ter 60 motoboys. Então você teve a empresa, você chegou a ter a empresa. Tive durante Pô. 7 anos, trabalhando para o Itaú. Seu pai chegou a trabalhar junto também, não chegou? Meu pai fazia os transportes com carro também, né? Porque naquela época não se tinha tecnologia como se tem hoje, né? Então Hoje tudo é. assim, um programa desse precisa de um investidor. O investidor tem o dinheiro lá no banco. Vai lá, pega o empréstimo do banco. Para esse dinheiro estar liberado para esse investidor, ou para você, ou para o programa, tinha que ter um motoboy que buscava o documento no banco, levava para vocês assinar e devolvia para o banco. Não tinha nada digital. Não tinha essa digitalização. Não tinha né? digitalização, não tinha assinatura eletrônica, então você precisava desse tipo de trabalho. Cartórios. Então era muita coisa, né? Aí, através do Itaú, eu fui migrando para outros segmentos, né? Aí eu comecei a atender laboratórios como Tecnolab, Delboni Ariemo. Então eu comecei a estruturar bem, né? Aí foi quando eu deixei de ser o motoboy, né? Aí já tinha que ficar atrás da mesa aqui controlando tudo, né? Aí trouxe minha esposa também na época para trabalhar com a gente. Posteriormente a isto, né? A gente começou a sentir uma queda de demanda de trabalho, né? Porque assim, você imagina, o Itaú ele pedia, se eu fosse chamar todas as agências, eu nem sei o número, mas eu atendia quase todas. Bastante coisa. Era muito serviço, E o Itaú às vezes está aqui, o banco está aqui. Ele pedia para o motoboy só atravessar a rua, colher a assinatura e voltar. Então, era muito dinheiro girando ali. E aí, houve a oportunidade, logo quando estava diminuindo o serviço dos bancos, de eu comprar uma transportadora que o pai de uma garota, que a gente prestava serviço de motoboys para eles também, faleceu. E aí essa menina estava toda endividada, né? E aí foi quando eu falei, olha, se você quiser vender a sua empresa, eu compro ela. Porque eu tinha o know-how, né? E já conhecia a empresa. Já conhecia a empresa, já sabia como ela trabalhava. Então, assim, eu via algumas falhas que ela tinha no sistema operacional da empresa. Eu até falava, ela chamava um motoboy para levar a gente fala, era um documento, como é que era o nome desse documento, meu? De cabeça eu não vou lembrar, mas era um documento que você tinha que levar para liberar o caminhão que está carregado lá na empresa. Uhum. E você poderia fazer isso usando a internet. Não, ela usava o motoboy para levar esse documento. Para poder... conhecimento. Era conhecimento de transporte, lembrei o nome. Então, sem aquele documento, o caminhão não pode rodar. É o CTRC. Exatamente. Então, sem aquele documento, aí ela pediu um motoboy para ir, por exemplo, em Campinas, liberar o caminhão. Aí, passava das 6, adicional noturno, quando eu ia ver, ela gastava 500, 600 reais só com o motoboy. Isso era todo dia. Aí tinha 2, 3 carregamentos, ela gastava 1.000 por dia. Eu falei, essa minha tá queimando dinheiro. Só que para mim era bom, né? Eu estava ganhando com isso. Sim. E aí foi quando surgiu essa oportunidade. Aí eu comprei a carteira de clientes dela da transportadora. Os caminhões eu não quis nada. Eu falei, só quero a sua carteira de clientes, só me venda ela. E aí ela me vendeu a carteira de mais ou menos uns 15 clientes. Aí eu fui trabalhando esses clientes. Né? E a maioria desses clientes era na área de engenharia. Né? Engenharia. Então eu vou dar o nome de algumas aí, só para você entender o nível da transportadora. Trabalhava para Camargo Correia, Limplan, Engenharia, Grupo Odebrecht. Empresas imensas. Só empresas grandes. Então eu transportava a nível Brasil. Entendeu? Então era 5, 6 carregamentos diários, todos os dias. Carretas. Foi aí que eu virei gerente do Levi. Foi aí que o Levi. Ah, entendi. Foi aí que daí ele veio pra mim e falou, cuida da minha conta. Que agora eu tenho uma conta jurídica. Eu falei, então tá. Então aí o negócio deslanchou, entendeu? Então, em 2, 3 anos, o que eu precisei fazer em 10 de motoboy, a transportadora fez em 2, 3 anos, entendeu? Uhum. Volume financeiro, né? Onde foi que minha vida mudou. E só não fui mais longe porque em 2017 veio a Lava Jato, né? E essas empresas que eu trabalhava, todas caíram, na Lava Jato, todas. E todas as pessoas que transportavam para essas empresas, não só as transportadoras, né? Como também todo aquele leque, né? Porque dentro de uma empresa... toda aquela estrutura que eles tinham, né? que sustentavam eles, né? Porque o frete que ele pedia hoje, que eles pediam hoje, eles iam pagar daqui 90 dias. Uhum. Então, você imagina o fôlego financeiro que eu tinha que ter para poder esperar para um poder... E os motoristas, a gente pagava tudo à vista, né? 70% no ato do carregamento e 30% logo após a descarga, né? Ou descarregamento. Então, você tinha que ter muito dinheiro, muita bala para segurar essa demanda de serviço, né? Então, só para você ter uma ideia, um carregamento hoje... Vou falar antes, eu tô por fora um pouco, a transportadora não está tão bem quanto era antes. Vamos falar um carregamento na época daqui para o Ceará. Eu pagava em média 8, 9 mil para o motorista e cobrava 20 da empresa, mais ou menos, entendeu? Aí você pagava os impostos, tal.
Era E altíssimo. o motorista também levava uma grana, hein, cara? Entendeu? Lógico. Então, assim, você imagina isso todos os dias. Então, você tinha que ter um fôlego de 60, 70, 80 mil todos os dias. Pô, o cara fazia um trampo que muita gente não faz no mês, né? Numa corrida, vamos dizer assim. Um trabalho só. Então acabava que ajudava muita gente também, né? Sim, porque a gente está ganhando, mas a gente também está ajudando, né? Eu estou sendo ajudado, mas estou ajudando um pai de família, né? Estou ajudando muitas pessoas, né? Nesse sentido, né? Então, posterior a isto, fui me aventurar em África. Aí surgiu a oportunidade de se tornar sócio de uma empresa em Angola. Olha que louco isso. Fui para Angola. Que legal. Na área de exportação. E exportar Então você vê, né? Eu comecei com empresa de... Você vê que minha vida sempre foi ligada ao transporte. É verdade. Comecei com a empresa de motoboys, aí veio a transportadora e, consequentemente, veio a empresa de exportação. Aí me tornei sócio de um grupo de empresários, né? 5 empresários, mais ou menos. E aí eu fui conhecer Angola. Montamos uma distribuidora de produtos hospitalares lá. Aí ficamos de 2017 até 2020 estruturando toda a operação. Bastante tempo. Março de 2020 veio a pandemia. A pandemia Já quebrou sabe todo o mundo. retorno, né? Você já sabe o final da história, né? Se bem que material hospitalar, né? Mas você não podia ir para lá. Putz. A gente ficou impedido de ir para lá durante 2 anos, né? Ninguém podia viajar. Entendeu? Aí você tinha uma equipe lá que era uma equipe que não conseguia segurar, né? Não conseguia, Lógico não que deu conta. Você vai pegar o nível de educação de África é pequeno, né? Como é que o pessoal vai entender de contas, essas coisas? Entendeu? E aí para assinar a documentação, né? Naquela época não tinha tanta tecnologia ainda para você validar tudo através de e-mail. Você tinha e-mail, mas você não poderia validar documentos que tinha que assinar pessoalmente. Então acabamos aí tomando um belo de um prejuízo em Angola, entendeu? Mas não em função do desleixo ou da incapacidade profissional de cada um de nós, e sim porque você esteve envolvido num processo de pandemia, né, o qual quebrou muitas empresas, né? Essa operação acabou quebrando. E agora? Hoje o Levi continua com a transportadora, não tem mais empresa de motoboys. O Levi tem 2 casas lotéricas. O Levi hoje é do mercado financeiro desde 2017, há 8 anos. E o Levi hoje é mentor, dá aula, dá cursos, né? E nessa área do mercado financeiro. Então você já se benzeu, né? Porque transportadora, pá, Lava Jato. Empresa de saúde, pá, pandemia. Depois de lá pra cá você se benzeu e agora o negócio tá andando. Agora o negócio tá Eu andando. costumo dizer a seguinte frase: não existe empresário que não quebrou menos que 3 vezes. Não tem. Isso é verdade. Todos quebram. Eu já Eu quebrei acho que isso algumas vezes. é geral, né? E se o cara tem várias empresas, alguma ali não vai dar certo. É né? comum, cara. Eu achava que isso não queria acontecer. É. Eu já tinha ouvido isso de um amigo meu. Ele falou, Levi, ele falava, né? Todo empresário quebra. Eu achava que nunca ia acontecer. Principalmente os de sucesso. Mas o mais importante é a empresa quebrar, mas o capital está guardado. Não, isso é importante, isso é importante. Isso é importante. Entendeu? Para Aí poder você- reutilizar, para poder reinvestir, para É, poder, você acaba enfim, fazendo, mirar em outros projetos, né, É, cara? você acaba Também- fazendo a gestão do dinheiro, né? Inclusive a lotérica, eu comprei a lotérica quando eu estava com a empresa de motoboys, com a transportadora, com a empresa em África, em Angola. Aí eu fui para a primeira lotérica, que foi lá em São Mateus, entendeu? E comprei justamente por quê? Porque eu tinha que ter um fôlego. Todo mundo falava, olha, gente, é assim, lotérica é 2% ao mês, então não é barato você comprar uma lotérica, né? Uma casa lotérica hoje já não é tão mais rentável, Tá. mas na época que eu comprei há 8 anos atrás, a lotérica ela dava 2% do valor que você aplicava, né? Que você comprava por ela. Então minha lotérica na época tinha custado 1 milhão. Então era uma aposentadoria que eu tinha ali de 20 mil. Era um seguro, entendeu? Mas nessa época a rentabilidade do banco, a Selic, era lá embaixo, né? hoje tá... Hoje a rentabilidade é bem... Então hoje o que a minha lotérica entrega, que é algo em torno de 0,8, 0,9 ao mês, é inferior à Selic hoje, que é 1,15, 1,22. Olha, E sem dor de cabeça. Então É esse bom. mesmo 1 milhão guardado, hoje, ele me daria mais retorno que minha lotérica com funcionário, que me gera custos, né? Que tem parte demissional lá na frente. tem todo o processo, toda a dinâmica de uma coisa, ao invés de estar lá e... É. Só que você não tem como projetar o que vai acontecer com o país daqui 5 anos. Uhum. Não tem como você prever que a Selic ia chegar em um maior patamar
né? Acho que esse patamar foi em 2004, mas né? existem alguns Sim, índices, 2004 né? a 2005. Eu costumo muito observar, assim, eu tive um tempo, assim, eu tive envolvido com o mercado financeiro e tal, e no ano de 2010, 2011, eu cheguei até a trabalhar uma época, fazer umas coisas locadas no prédio da Bloomberg, ali na Faria Lima e tal. Conheço. E eu gostava muito do conceito que os caras tinham ali, de disposição do espaço e tal, era bem legal, né? Sim. Só que assim, a gente costuma avaliar muito as questões, cara, social, ambiental, entendeu? Geopolítica, para poder... Porque assim, você fazer investimento não é só você, tem um dinheiro, pá, vou colocar ali. Sim. Não é só isso. Não é só isso. Eu acho que a gente tem que observar todo um contexto, né? Por que esse commodity, por que aquele outro tipo de investimento, por que eu vou, sei lá, né? Observar o cenário para poder direcionar o seu investimento, né? Na Sim. verdade. Bom, Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, óbvio, não dá pra gente prevenir nada, prever as coisas, né? Mas, assim, dá pra gente ter Então, aí o que um você tem norte, que avaliar né? nisso? O seu perfil de investidor. Até quando você tem a sua tolerância a risco. Para você ver aonde o objetivo, qual que é o prazo, se é curto, se é médio, se é longo, o que você quer com aquele retorno e qual que é a sua tolerância. Se é uma pessoa que não gosta de oscilação, tem medo de arriscar, você não vai me entrar numa cripto. Você não vai fazer um day trade, Tá um com swing medo, trade, tá você com não medo vai de fazer avião, não isso. voa, né? Deixa eu já aproveitar, então, que já começou a falar, já entraram nessa celeuma de investimento. Então, eu já vou te perguntar, com a sua experiência, como que você vê o mercado hoje para quem tem ou muito ou pouca grana e para quem está começando para a questão de investimento? Como que é um bom ponto de partida, por exemplo, para quem está começando e para quem tem muito dinheiro? Olha, o mercado hoje é bem diversificado, tá bem seleto, não é mais igual antigamente. Antigamente você tinha aqueles clubinhos de investimento, né? Para você ser correntista de um grande banco de investimentos, um exemplo do Safra, você tinha que ter convite para você entrar, né? Você era convidado a entrar no banco, senão você não podia entrar no banco, né? Na época do meu pai, então era bem isso. Hoje não, hoje você tem um valor, você consegue escolher o banco que você quer e entrar nesse banco. Agora, claro, as pessoas com mais valores, né, elas têm possibilidades de retornos melhores, significativos. Por quê? Porque você pode trabalhar na bolsa, você pode trabalhar com cripto, você pode trabalhar você tem fundos exclusivos, né, aquela famosa falácia que o gerente falava, mas tem um clube de investimento, existe mesmo um clube de investimento. Então, existe, até hoje existe. Existe. Então, assim, os fundos exclusivos, os clubes de investimento, eles existem em grandes corretoras, em grandes bancos. E esse cliente, ele tem a possibilidade de entrar num investimento que tenha retorno significativo. Então, ele tem essa possibilidade. Agora, para quem não tem, né, o assalariado, o motoboy, tem possibilidade de investir hoje? Tem possibilidade de investir hoje. Hoje nós temos plataformas dinâmicas que você consegue com R$1, R$10 começar a investir. Você fala, pô, mas o que eu vou fazer com R$10? Ao longo tempo, você consegue ter retorno significativo. Claro, você não vai comparar com grandes fundos, grandes investidores que estão investindo 100 mil, 200 mil, 300 mil mensal. Sim. Mas é um começo. É melhor você ter 100 guardado do que você não tem nenhum. Né? Porque a gente nunca sabe, como você mesmo falou há pouco tempo, se você vai ficar desempregado, se o seu negócio não vai dar certo, se vai entrar uma pandemia, se você vai ficar doente, você vai quebrar a perna. Você é empresário. E aí? Né? Por exemplo, na época que ele trabalhava com a moto, e se ele quebrasse a perna, o que fazia? Né? Então você nunca sabe o amanhã. Então, às vezes, é melhor você ter 100 do que você não ter nenhum. Porque, o que faltou no Brasil hoje, no meu ponto de vista? Educação financeira. Isso tinha que vir de base já do berço, colégio, né? do berço. Porque isso acaba gerando uma democratização, pelo menos do conhecimento, né? Sobre, você pode não usar, mas você sabe que existe tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sim, Não porque é? assim, como que hoje os jovens, eles vão tomar alguma decisão se eles não sabem o que eles vão fazer com o dinheiro? Eles não sabem a possibilidade que o dinheiro tem de trabalhar por você. Porque essa é a ideia do investimento, é você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Né? Hoje a gente só pensa, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar, vou me formar, né? Então, ou seja, você está trabalhando para o dinheiro. Mas você tem que pensar o inverso. É o contrário. Do dinheiro trabalhar para você. E pensando também na questão das pessoas de baixa renda, né? Então. Porque acaba sendo também uma iniciativa social.
Ou seja, fazer a pessoa de baixa renda, no caso, né? Ter a possibilidade de melhorar a vida dela. Com certeza. Não fazendo jogo no tigrinho, Então. apostando em bet, essas coisas que a mídia empurra. Sim. Porque você percebe que se você empurra produtos que são lixo, né? Principalmente para pessoas menos instruídas. Com certeza. Quando eu falo baixa renda, não só na questão de receber o mínimo que é o digno para se viver, mas até do que ela recebe de informação a respeito. Então, essa informação não existe. É isso que é difícil. Eu vejo assim para os nossos filhos mesmo. Por mais que possa estar numa escola particular ou não, você não tem a educação financeira. Isso faz falta. Porque como que eles vão tomar grandes decisões? Vão sair da faculdade e vão tomar quais decisões? Porque hoje, para você querer depender do INSS, hoje é muito complicado. Depois, mais depois de tudo que aconteceu, como que você vai ter esperança de falar, tô com 65 anos, eu vou me aposentar e vou descansar? Dá? Não, e pior, se aposentar e receber um salário digno. Sim, a questão é manter a dignidade, manter o acesso aos direitos fundamentais, ter uma educação financeira para você poder prosperar num mundo cheio de regras, né? Com certeza. E entender as regras do jogo são fundamentais para que você possa ser um player no mercado. Por exemplo, a pergunta que eu vou fazer para o Levi agora tem a ver com a vida dele. Ele é um empreendedor que veio de baixo, pelo que eu extraí da história dele, a gente veio extraindo. Ele é um cara que veio empreendendo ali, lá no começo como motoboy, depois foi escalando isso, mas obviamente encontrou muito perrengue pelo caminho, né? Com certeza. Como que você, assim, acha, como que foi essa entrada no mercado financeiro? Como que foi para você essa entrada no mercado financeiro? Você entrou em 2017, você ainda empreendia, você ainda tinha uma empresa, estava acontecendo Lava Jato, que você mencionou, estava tendo um problema já na tua empresa de transporte, você já provavelmente estava perdendo ali ágio dos seus investimentos nessa empresa. E aí, nessa concomitante a isso, você estava entrando no mercado financeiro. Bom, como que foi essa jornada, assim? Eu sempre fui investidor, né? Mas de todos os investimentos que eu faço, eu sempre coloquei ali uma variável que eu poderia perder. Quando você vai comprar qualquer negócio, você vai entrar de sócio em uma empresa, em um empreendimento, você já entra com o risco. Você já sabe que você está arriscado a perder. Então, quando eu entrei de sócio nessas empresas, né, pelo menos na de Angola, eu já sabia do risco. Então, já era algo premeditado que poderia dar certo ou poderia dar errado. Uhum. Então, era aceitável aquela perda. Claro que você não quer perder. A mesma coisa vale quando eu entrei para o mercado financeiro, em 2017, finalzinho de 2017 para início de 2018. Eu sempre trabalhei na posição comprada, porque você acredita que todas as empresas, elas sempre têm um valor agregado no mercado. Aquilo que você compra hoje, você acredita que amanhã vai valer mais do que ele vale hoje. E a garantia de venda. Você entendeu? Então, assim, toda ação que eu comprava, por exemplo, Petrobras, Vale, as blue chips, né, que a gente mais gosta de operar, elas caíam. Era você comprar e a ação desabar na sua cara. Comprava, desabava. Aí eu comecei a entender. Falei, isso daqui não é que é um tigrinho, mas isso daqui é um jogo de manipulação. Então, o mercado financeiro, ele é algo manipulado, que vai favorecer sempre os mais fortes. Aquele que tem mais dinheiro, sempre vai vencer aquele que tem menos dinheiro. Então, eu acabei desenvolvendo uma técnica para trabalhar. Comecei a enxergar isso, né? Eu tive que perder dinheiro no começo, claro, e não foi pouco, foi bastante, para ganhar. Então, no mercado financeiro, quem entra sem uma instrução, sem uma assessoria, que é aquilo que a gente fala na mentoria, sem um mentor, ele vai entrar perdendo. Não adianta. E a resiliência tem que ser muito grande, né? E o que faz você vencer o mercado financeiro é a resiliência, como você propriamente disse, e a psicologia. Você tem que ser frio ali dentro, entendeu? Então, onde você disse lá que eu tenho um percentual de 80% de assertividade. Por quê? Eu desenvolvi uma técnica, e essa técnica deu certo. Então, cada operador de mercado financeiro tem uma técnica própria. Sim. Cada um desenvolve a sua técnica. Eu acredito que todos os dias, até das 10 da manhã até 1h da tarde, as ações vão valorizar. Depois elas vão corrigir. Então, eu espero um momento de correção para entrar contra ela. Então, eu sou contra o mercado. Eu sou aquele cara que você já deve ter visto o filme, A Grande Aposta, com Michael Bailey. Já vi. Então, eu sou aquele cara. Às vezes eu sofro, fico posicionado
2 dias, 3 dias. Tem posição que eu estou há mais de um mês esperando o momento certo que ela vai cair para ela começar a me entregar dinheiro. Então ali é um jogo, é um tabuleiro de xadrez ali que quem souber mexer as melhores peças vencem. Eu me baseava muito em gráfico. Tem os gráficos. Você pode fazer análise gráfica de 5 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos. Né? Você pode usar tape reading, você pode usar times and trades, book de ofertas, livro. Então você tem uma gama de ferramentas ali que faz você enxergar o mercado. Claro que o cara que não é operador, que não tem 8 anos de tela, hábito, né? ele não vai enxergar o que eu enxergo. Uhum. Você vai ver ali o que você acha, mas não é o que a gente enxerga. Então a gente já tem um padrão para operar. Né? Você já sabe mais ou menos os movimentos. Pode ser que o movimento hoje não me favoreça, mas amanhã ele vai me favorecer. Pode ser que amanhã ele não me favoreça, mas depois de amanhã ele vai me favorecer. Vou perguntar aqui para a Giovana agora, para o pessoal entender. Agora a gente começar a conceituar para um leigo que está assim, querendo entender essa mecânica, mas ele precisa entender alguns fundamentos. Tá. Né? Para ele poder iniciar tudo isso. A educação financeira, como você me propriamente disse. Dá para você aí dar uma conceituada em ativo, passivo, renda Tá. fixa, variável, Tá. explicar para os leigos, né? Então vamos lá. Para as nonas aqui. Para as nonas? Para as nonas. O ativo é uma coisa simples. É quando você coloca o dinheiro no bolso. Simples. Um exemplo, aluguel. Você tem uma casa, você alugou, o que você põe no bolso é seu ativo. Simples. Passivo. O que é o seu passivo? Você tira o dinheiro do bolso, é o inverso. E o que mais a gente tem, né? O passivo, né? Passivo. É boleto, é financiamento de carro, financiamento de casa, né? Renda fixa. O que é um renda fixa? Né? O renda fixa nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para o governo ou para uma empresa privada. E mediante isso, essas empresas ou o governo, ele vai te pagar uns juros mediante a isso. Isso é um renda fixa. Então, é o contrário do empréstimo. Você ganha os juros, você não paga os juros. Tá? Renda variável. Vire sócio de um negócio. Aí você não sabe. É a renda variável. A incerteza. Você não sabe o que vai acontecer, é uma incerteza, vai ter oscilações para o bem e para o mal, e você tem que ver se você está preparado para isso. Não é todo mundo que pode ser empresário hoje em dia. Não é todo mundo que tem estômago para ser empresário. Tem gente que prefere o CLT. Sim. Sabe que vai receber seus 10 mil por mês, seus 1.000 por mês, não sei quanto, e tá feliz e dorme tranquilo. E tem gente que não gosta da zona de conforto. O Levi é um exemplo. Não quero isso para mim. Né? E sabe, tem as oscilações, perdeu dinheiro, contou a história de perder dinheiro. É a renda variável. Entendi. Que aí a gente volta para aquela história do tolerância a risco. É aí que você tem que entender que tipo de investidor você é. Só que puxando o que você falou, acho que uma base muito importante que o Levi comentou no passado, sobre assessoria, mentoria e tal. O que dificulta muito a falta de informação, de informação no sistema financeiro hoje? A gente sabe que o mercado financeiro ele tem a rentabilidade dele, né? Tanto para spread quanto para empréstimo, principalmente para investimento. Né? Se você não tem essa base, como que você vai discutir com um gerente de banco? Exatamente. Com um assessor financeiro? Ele vai virar para você e falar assim, Léo, vamos aplicar aqui R$1.000 num COI? Eu vou falar exemplos de investimentos, mas não estou falando que é ruim, é bom, tá? É somente exemplos. Só exemplificar. É só para exemplificar. Coloca R$1.000 num COI. Mas você fala, mas o que é um COI? Ele vai te explicar o que é um COI. Você não conhece, você não tem informação, você vai falar, legal. O que é um COI? Eu quero saber. Bacana. O que é um COI. Então, Eu fiquei na dúvida. cada banco, Seu cada Eu sou corretora, muito leigo, cara. né? Sou a nona. O COI, ele é um tipo de investimento que ele o banco desenha esse investimento. E normalmente esse investimento ele fica preso durante um período de tempo. Ele tem carência para Você não resgate. pode retirar. Você não pode retirar. E você pode sim ganhar valores dependendo da estratégia que foi desenhada naquela. É uma operação estruturada. Então você pode ganhar muito dinheiro ali, como você pode ficar zerado. Você pode simplesmente, você colocou 1.000, você vai tirar os 1.000 depois de 10 anos. Tem a ver com aquela pegada dos perfis de investidores moderado, conservador e agressivo, ele ser mais agressivo nesse sentido? Depende da estrutura que esse gerente está oferecendo. Porque assim, o que acontece? O banco ele tem um desenho para que ele atinja as metas dele anual. E, infelizmente ou infelizmente, nós gerentes temos que fazer isso. Né? Então, não necessariamente o investimento que eu estou te oferecendo é o melhor investimento para você. Entendi. Para o Isso meu vai ser perfil. Isso vai ser o melhor investimento para o bolso do gerente, para o bolso do banco. Entendi. Porque a comissão dele é maior.
Entendi. Você entendeu? Então, assim... Porque às vezes ele tem um título ali que está parado, então ele quer empurrar, Claro, claro que entendeu? assim, não é a ideia você não ter gerente e não ter assessor. Ao contrário, dependendo já do volume que você tenha, é importante você ter um assessor de investimentos, um gerente que você confia. Mas você tem que saber discutir com ele. Se ele virar para você e falar assim, querido, vamos fazer uma previdência, você está com 60 anos. Vamos. Mas é a meta dele fazer previdência. Será que é bom para você, com a sua idade, o objetivo que você quer, o perfil que você tem, você fazer uma previdência? Então, Ou uma pessoa que é intolerante a risco. Vamos lá comprar umas ações da bolsa, Vale tá em alta, Petro tá em alta. Mas se o cara tem medo de oscilação, você vai colocar o cara lá na bolsa? Aí, nesse momento, eu te pergunto, onde entra a educação financeira, aí o sujeito realmente ter essa percepção do risco dentro do mercado financeiro, ou do tipo de investimento, ou da forma dele utilizar o dinheiro. Sim. E aí, já direcionando essa pergunta para o Levi, precisa... Como que você vai começar a investir? Você consegue começar investimento com troco do pão, coisa baixa, assim, pequeno? Ou você tem que ter uma grana poupuda para começar? Você fala de mercado, tipo você assim, fala de vai- renda variável? De bolsa de valores? De bolsa de valores. Sim, Por quê? Você pode se tornar sócio de uma empresa com R$10. É isso que eu estou perguntando, porque Então, assim, mas- ela está falando que o banco ele vem com uma proposta, mas que é interessante para ele, não para você. Sim. E aí talvez se torne conveniente para você. Claro, é mais conveniente para o banco, pelo que eu entendi. Por quê? Porque já é uma prática do sistema financeiro dos bancos. Mas eu estou falando para o cara que realmente ele quer fazer de forma consciente para ele. Eu vou pegar um exemplo meu. Tá? Só um minutinho. E assim, uma dúvida que eu tenho também é a seguinte, é bacana, tipo, pô, dá pra começar com R$10, tá? Tem uma visão meio romântica da coisa. Mas assim, no pragmatismo, assim, certo? Sendo bem pragmático, qual seria o mínimo útil, considerável? Você fala, cara, beleza, vamos começar com tanto, porque aí eu posso te dar uma orientada até melhor do que você fala, porra, R$10, R$10. Então, essa pergunta sua é interessante. Por quê? Cada ser humano ele tem um padrão de vida. Né? Então, você sabe o que te envolve. Né? Por exemplo, tem um ser humano que o custo de vida dele é 3 mil, 4, 5 mil. Tem um ser humano que o custo de vida dele é 10, 15, 20. O custo que você precisa ganhar para se manter. Né? Então, vou falar por mim. As pessoas, quando me vêm operando, né, eu faço algumas publicações, eu falo, pô, como é que faz para ganhar 3 mil no dia? Cara, o banco te entrega 1,15 a 1,22 hoje, com a taxa Selic a 14,75 ao mês, certo? Se você consegue, por exemplo, digamos que você tenha 100 mil guardados, certo? Que não é um volume alto, mas também não é um volume baixo. Digamos que você tenha 100 mil guardados. O banco vai te entregar 1,15 ao mês, mais ou menos, certo? Então vai ser R$ 1.150, certo? Deduzido lá o imposto de renda, você vai cair para uns 975, pode fazer a conta mais ou menos aí, isso naquela taxa bem mais regressiva, de 15%, que você tem que ficar acima de 2 anos. Se você com 100 mil operando todos os dias na bolsa, você consegue fazer 1.000 por dia, o que vale mais a pena? Você deixar os 100 mil na mão do banco ou você arriscar a renda variável? Arriscar variável, sim. Tá. Então, digamos que você, de 21 dias trabalhados, você acerte a metade dos 21 ou 22 dias, né? 21, eu acho. Vamos arredondar para 20. Então, de 22 mil que você poderia ter ganho no mês, você vai acertar metade, você ganhou 11. Você está 10 vezes alavancado em cima da renda fixa do banco poderia te entregar. Claro que você vai correr riscos. Você irá correr riscos. Mas é isso que a gente ensina, a como saber operar o mercado financeiro. Né? Então, o que é mais vantajoso? Ninguém entrega, nenhuma empresa entrega um valor desse. Você não consegue isso, entendeu? Então, eu opero isso há 8 anos. E não vou mentir aqui para você. Para eu chegar no nível que eu estou hoje, eu tive que perder uns 200 mil. Mas esse valor já foi multiplicado várias vezes. Você entendeu? Mas todo iniciante que ele não tem uma assessoria, que ele não tem um mentor, ele vai quebrar a cara. Entendeu? Ele vai quebrar a cara. Então, o que a gente ensina hoje, a educação financeira, a mentoria, é justamente isso. Primeiro, você ensina o cara a ganhar dinheiro. Depois, você ensina ele fazer bom uso daquele dinheiro que ele já ganhou. Entendeu?
Então, você ganhou aqui 11 mil, você já tem o seu trabalho lá. Você ganhou 11 mil aqui, então desses 11 mil você reaplica no mercado para correr risco novamente e 5 mil você banca. Mas eu acho que o erro do ser humano, quando a gente fala de educação financeira, é como, por exemplo, falar da minha história. Quando eu ganhei bastante dinheiro mesmo, de verdade, eu não esbanjava. Eu mantive o mesmo padrão de vida que eu tinha, entendeu? Então, assim, vamos supor, meu auge, salário acima de 100 mil por mês, na época da transportadora. Eu não eu não tomava uísque de R$1.000, eu continuava com as mesmas cervejinhas. Eu não chegava num restaurante, ia lá e gastava 2, 3 mil para impressionar meus amigos. Gastava 100, 200, 300. Entendeu? Então, isto é educação financeira. Também é educação financeira. Você respeitar aquilo que você está ganhando. Porque o que diferencia um ser humano do outro? Não é o quanto ele ganha, é o quanto ele gasta. Você pode ganhar 100, mas se você ganhar 100, se você gastar 110, você ficou negativo 10. É aquela frase, né? O dinheiro não aceita desaforo. Né? Exatamente, entendeu? Então, hoje, a calma que eu tenho hoje nos meus negócios, o estilo de vida que eu tenho, é justamente por ter respeitado o que eu fiz lá atrás. Então, é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, né? Que não é só ganhar e gastar, é ganhar e saber fazer uma boa gestão daquilo que você ganhou, né? Giovana, pegando um gancho do que o Levi falou, você acha que então o sujeito que vem com uma base de educação financeira, ou seja, ele passa a entender todos esses atributos, esses elementos, fundamentos, como se ele tivesse realmente uma escolinha ali, começando e tal. Não que isso seja demérito, tá, meu querido futuro investidor, mas para que você tenha o entendimento de que você precisa dos fundamentos básicos para iniciar um jogo. Você não vai entrar num jogo para jogar, aí vai estar o Levi lá, batendo bola com você, ensinando você, jogando bola para você chutar, e você não sabe chutar, não sabe cruzar, não sabe cabecear, você está fora do jogo, rapidinho. É isso? Colocar a bola no chão, ensinar bem os fundamentos antes para passar, por exemplo, para um cara que nem o Levi, dar uma mentoria para o cara e explicar assim, ó, eu tenho, que nem, você tem 80%, você falar que você tem uma média de 80% de acerto, de assertividade. Então, você acha que, vindo com essa educação financeira, por exemplo, a Giovana vai lá, ensina, vamos pegar vocês dois aqui, ó. A Giovana vai lá, a professora ensina, ó, é assim, o mercado é assim, eu já vi isso, calma aí, isso é arriscado, é perigoso, eu sei lá onde está o buraco, não pisa aqui, ela tem a percepção para ensinar o sujeito. Sim. Aí ele consegue jogar contigo? Sim. Vocês dois, é para vocês dois a pergunta. Eu vou responder isso, pegando até um dos últimos alunos que eu tive, que é até um amigo meu de infância, eu não vou falar o nome dele, mas com certeza ele vai ver esse vídeo. Ele falou, Levi, quanto que eu coloco lá para começar a operar com você? Ele foi lá, pagou a mentoria, né, pagou certinho. Aí ele falou, quanto que eu coloco lá? Eu falei, quanto que você tem? Ele falou, tem uns 50 mil. Eu falei, coloca 30. Vamos fazer esse dinheiro multiplicar. Em 3 dias, eu falei, você vai entrar nas posições que eu entrar. Em 3 dias, eu fiz a conta dele sair de 30 para 33 ou 34. No 5º dia, ele já estava com 35. Aí eu fui fazer uma viagem, negócios. Falei, vou ficar uns dias fora, hein? Falou o nome. Ai, falei Falou o nome. Ai, cara, dá para cortar? Depois a gente corta, Então vamos lá, vou voltar de novo. Corta isso daí. Joãozinho. Joãozinho. Aí vamos falar do João, né? Vamos falar do João. Eu falei, João, é o seguinte, ó. Eu vou viajar, então, se você não quiser operar, eu sugiro que você não opere, porque você não tem conhecimento necessário. Em 3 dias, ele fez 35 virar 22. Caramba, meu. E ele foi operar justo o quê? O dólar. E eu falo, não opera dólar sem conhecimento técnico de dólar. Ele foi operar. Ele desvalorizou a conta dele, de 30 para 22 dá 8. Fora o que ele já ganhou, então ele desvalorizou 13 mil reais. Só que ele é meu amigo, né, cara? Então eu falei, nós vamos recuperar esse dinheiro novamente. Aí precisou de quase um mês para voltar no valor que E vai daqui de encontro do É. que nós falamos anteriormente, né? Você precisa do conhecimento, pelo menos o básico, mas não que você não precise de um assessor, de um mentor, de um gerente. Você precisa dele. Você não vai se virar sozinho. A ideia aqui não é você jogar sozinho e fazer gol sozinho sem goleiro. Não. A ideia é você poder discutir igual. No caso, o seu cliente poderia ter virado para você e falado, Levi, por que isso? Por que eu não posso entrar no dólar? O que está acontecendo aqui? Então, Ele só não quis esperar. mas é aquela né? coisa, Ele só foi ansioso, né? Ele só foi Aí- ansioso. Eu já acho que Aí sabe a gente, tudo. a gente sempre usa essa fala no mercado financeiro.
quando você ganhou, isso é normal, tá? Todo mundo que está ganhando, ele quer ganhar cada vez mais. Então ele ganhou, ele está achando que ele vai ganhar toda vez. Chega uma hora que parece que o mercado te monitora e fala, vou tomar o dinheiro desse cara, não é possível, mano. Esse cara é bom demais. Ele vai lá e tenta te tomar o dinheiro. Então a gente sempre usa uma frase, o não operar é operar. Em alguns momentos. Por quê? Se você não está operando, você não está ganhando, mas você também não está perdendo. Entendeu? Sim. Então você vê como a educação financeira, no caso dele, falhou. A gente ensinou a regra, né? E é a minha obrigação entregar o meu trabalho para as pessoas. Porque eu poderia entregar e falar, você se vira, você vai operar. Mas eu fico 10 dias com a pessoa e eu falo para elas, se você não conseguir pagar o teu curso em 10 dias comigo, eu devolvo o seu dinheiro. Eu devolvo. Porque o meu interesse é fazer com que ele, dentro da mentoria, possa pagar o próprio curso que ele comprou. E todos pagam. Todos se pagam. É só o cara respeitar o gerenciamento de risco, né, que a gente fala, né? Você ganhou 3 mil, então para por hoje. Ganhou 300, então para. Então, voltando lá, para a gente fazer, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000, é mais ou menos você tem que entrar ali numa operação para buscar 1 a 2% no dia, de 50 mil a 100 mil. Você vai buscar esse valor, né? 1% de 50 mil, R$500, né? É isso mesmo? Na cabeça dá uma falhada. 50 mil é isso mesmo. R$500. 10% seria Se for 1% de 100 mil, é R$1.000. Então, para o cara fazer 3 mil ali no dia, ele tem que entrar para uma banca, de 150 a 300 mil. Porque o mercado ele não vai te dar mais que 1 ou 2% ao dia. Não vai, você não vai conseguir fazer isso. Entendeu? Que é muito. Seria então um jogo de cartas marcadas ou realmente tem que ter muito conhecimento? Tem que ter muito conhecimento, né? O mercado, aquilo que eu falei no início, ele é manipulado, né? Ele favorece quem tem o poder de compra, quem tem mais dinheiro. É um cabo de força. Porque quem mais põe, quem mais tira, né? Vamos supor, você tem uma conta de 1 milhão, eu tenho uma conta de 100 milhões, você vai entrar numa posição lá contra a minha posição, eu vou injetar mais dinheiro para derrubar a sua posição. Você entendeu? Quando eu ver que... E outra, eles enxergam... Vamos falar de um banco, de um Safra, de um Itaú, de um Bradesco, né? Desses bancos grandes aí. Eles veem o que nós não vemos. Eles têm pessoas lá altamente muito mais gabaritadas que nós, que somos traders profissionais, para ver o que a gente está fazendo ali, para ver o que o mercado está fazendo. Entendi. Entendeu? Eles têm sistemas que monitoram, fazem cálculos, milhões de cálculos que você não consegue fazer, cara. Então, enquanto você está entrando na posição, o robozinho lá do banco lá está fazendo milhões de cálculos para tentar tirar os outros caras da posição. Entendeu? Porque às vezes você entra numa posição vendido, por exemplo, lá no topo, aí quando você fala, eu já estou um mês aqui, esse negócio não cai. Por quê? Porque o banco sabe que tem alguém ali posicionado, ele sabe quantos por cento tem comprado e quantos por cento tem vendido. Tem um rastreador ali. Óbvio que tem. E com essa coisa da IA, hein, cara? Então, eu ia perguntar isso agora. Eu ia chegar nela. É muito, você vê muitos caras vendendo, não, a gente vende IA, trader, IA para trader, IA para não sei o que lá, IA para investimento. Era a próxima fala que eu ia dizer. Então você pega hoje o mercado, tudo revolucionou para o sistema de IA. Como é que a mente humana vai vencer a máquina? É difícil, né? Claro, quem cria o algoritmo é o ser humano. Mas o algoritmo, ele mesmo se retroalimenta. Se retroalimenta, ele é altamente inteligente. Entendeu? Então, vai chegar uma hora que a gente fala, né? Que você não vai mais conseguir fazer operações todos os dias de mercado financeiro em trade. Às vezes você vai ter que ficar, né, posicionado dias, semanas ou meses, né? Que aí vem a diferença entre posição trade, né, swing e buy hold. Buy hold é mais de meses, né? Swing trade é de 1 a 2 dias, 3 dias, 1 semana. Buy hold já é a longo prazo. E você acha que vai chegar num ponto da IA chegar e falar assim, a posição do dia é essa, tal? E ela mesma te dá as posições? Olha, tratando-se de IA, né, meu? Esse camarada pegou a foto de um brother, nossa, lá ontem não vai lá, meu. Tirou a foto do cara, tirou do outro, aí o cara vai lá e beija no outro. Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Já pode, né? Ó, tem só para que a gente andar na linha aqui, o day trade, né? O pessoal fica com essas polêmicas agora que day trade é cassino, criptomoeda é tipo apostar no jogo do tigrinho lá, né? O jogo no bicho moderno, digamos assim, que o pessoal fala, né? Eu ouvi dizer, teve uma situação que um fulano ficou rico assim, aí você vai ver, não é bem daquele jeito, né?
Como que tá essas novas alternativas de trading que tá acontecendo agora? Você tá falando de IA, né? Quando você vê esses caras aí que se mostram na internet, através das redes sociais, mostrando milhões lá que ele ganhou no dia, que daí eu costumo dizer, é tudo mentira, você entendeu? Porque, primeiro, o cara ele tenta vender a ilusão que o mercado financeiro dá dinheiro. É isso, sempre. Ele tenta vender essa ilusão. Ele vai lá, aluga uma Porsche, aluga uma Ferrari, aluga uma Lamborghini, ele tira uma foto lá em Dubai, às vezes não é nem a foto, já é uma IA, que hoje em dia você pega uma foto sua e coloca lá no Dubai. em Dubai, né, no Burj Khalifa lá. E aí, cara, você fica... Aí os profissionais sérios ficam vendidos, entendeu? Por quê? Porque você está tentando entregar um trabalho sério, enquanto tem outros caras que não são operadores de verdade entregando um trabalho mentiroso, né? Então, às vezes, o cara nunca boletou uma operação na vida. Ele vai lá, porque o sistema, você tem duas contas. O simulador, certo? E a conta real, né? Eu nunca operei um simulador. Eu sempre operei conta real. Esses caras, quando eles mostram lá aquelas coisas lá, 100 mil no dia, 15 mil, 20 mil, é tudo simulador. Olha aí, galera. Entendeu? É tudo Entendeu? simulador. Porque isso você vê muito, cara. No É tudo Instagram simulador. e tal. Vê um Não, é monte. tudo Você Você vê simulador. muito. Então essa história de variação de uma hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo, dá para confiar nisso daí? Porque realmente é tudo simulador, então, que eles fazem? Para mostrar? Não, uma hora que você fala assim, uma hora tá lá em cima, não entendi. Tipo assim, não, o mercado tá em alta, tal, agora, olha aqui, ó, aí mostra, pum. Aí o pessoal vai tudo loucão lá e de repente era só um simulador ou só uma forma de levar o pessoal pro... Então, o pra operação simulador, errada. ele replica tudo o que acontece na conta real, entendeu? Então, assim, é como se você estivesse operando um dinheiro fictício. Ó, é igual a CPI do Tigrinho. Ah, a CPI entendi. das bets. não é? O simulador, Essa é a se você ganhou, É igual você aquele... não ganhou. É igual se você perdeu, você não perdeu. Não, só pra entrar na polêmica, né? Falei assim, mas... Não, então, mas esse daqui é uma conta que era só pra gente jogar, tá? Aí falava assim, só pra gente jogar, só pra gente se divertir. Aí eu falava assim, mas onde que era a conta que você fazia realmente as apostas? Não, era nessa conta. Então essa era a conta real, não era só pra você jogar. Não, é a mesma conta. É isso. Mas assim, falando seriamente, Enganando né, todo mundo. Existem os meu Deus. profissionais sérios do mercado, né? Existem os profissionais mentirosos, né? Então, Mas a educação financeira vem para te ajudar. Porque se você tem uma base, o que é possível fazer, o que acontece nos bastidores, você consegue olhar um cara, vamos dar um exemplo, no Instagram, Além desse e falar mundo assim, de cara, ilusão, esse cara tá me iludindo, ele é doido, então. né? Não, aquele cara tá falando sério, isso aqui é possível fazer. Tudo bem, eu preciso de ajuda, mas é possível chegar. Você tem uma base. E é isso que tá faltando. Por isso que às vezes acontece muito das bet, dos tigrinhos. Infelizmente, vem o desespero e a falta de informação, com certeza a pessoa cai. É normal. O desespero faz a pessoa Porque acreditar. são promessas milagrosas, né? Todo mundo quer um milagre. Todo mundo quer. Então Até eu quero. A Você julga, penitência não, você mas julga o milagre... assim, por exemplo, para construir uma expertise correta, o sujeito ele tem que, obviamente, construir uma boa educação financeira, né? Construir um bom lastro financeiro aí, fazendo algumas pequenas operações, pequenos insights ali que ele vai recebendo, orientações, cursos, né? Mentoria, por exemplo, que você mensurou, para poder chegar a fazer algo concreto, ou ele pode partir de uma educação financeira e buscar um mentor direto no mercado e falar assim, agora eu vou para cima, mas eu vou com um mentor, eu não vou sozinho. Como que vocês veem isso? Por mais que você possa ter a opção do mentor, é importante ele ter um conhecimento básico. Precisa, é igual aprender a ler. Você precisa ter o conhecimento básico. Para pelo menos você sentar e você compreender, porque esse mentor não vai ficar a vida inteira com você. Claro. lógico. Ele vai ficar lá 10 dias, um mês, né? Você vai ter que Dependendo da pagar mentoria. novamente. Senão você vai ter que pagar de Vai novo. ficar refém do Você vai mentor, ficar né? refém do mentor, tá bom. Vamos supor que eu paguei o Levi 10 dias, fui lá, fiz meus 10 mil reais. Depois eu não aprendi. Vamos supor que eu não sei a base. E depois? Vou ter que ligar pro Levi de novo. O Levi vai falar, não, eu te ajudo, mas tem que pagar outra mentoria. Aí eu vou ficar refém dele para eu poder ter aquele investimento e começar a guardar e ir atrás do meu objetivo. Todo mundo tem um objetivo para guardar. Não importa se é trocar o carro, se é a casa, se é os filhos para estudar na faculdade, não importa o que é. Todo mundo tem. Que seja ir pra balada no final do mês, né? Ou uma viagem, alguma coisa. Todo mundo tem. Mas tipo, o que para um cara que tá começando, só para pegar um leigo que está começando,
para ele já começar a sentir o que é o mercado? Você acha que ele começa com um fundo de renda fixa, ele começa com algumas ações mais simples? Tudo depende do objetivo da pessoa. Tudo depende do objetivo. Tudo depende do objetivo. Você precisa ver se é a curto prazo, se é a longo prazo, o que ele quer, se ele é intolerante a risco ou não. Você não adianta você pegar um senhorzinho lá, nossa mãe, por exemplo, vai enfiar num fundo de investimento e nós vamos infartar elas. Infartar as velhas. Entendeu? Então tudo depende do objetivo que a pessoa quer. Você tem que distribuir, né? Como é que fala aquela frase lá? Todos os ovos na mesma cesta. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, assim, quando a gente fala de investimento, diversificar, você tem que diversificar uma carteira, né? Então, assim, você vai ter o título de renda fixa, você vai ter a operação estruturada, COI, CRA, você vai ter lá fundos imobiliários, que é os FIIs que a gente fala. Então, o que você busca? Eu busco segurança. Então, cara, você vai para um fundo imobiliário, você vai para um tesouro direto, você vai para uma renda fixa. Então, o próprio gerente lá também, ele vai te trazer um escopo de carteira que seja a sua cara. Claro, volto a dizer aquilo que ela falou anteriormente. O banco tem interesse dele também em vender aquilo que está parado. Mas o ser humano, ele não tem a noção do que é bom para ele ou não. O cara falou, vai te entregar aqui 1% ao mês. Você ele abraça. já vai. Cara, poxa, velho, tem 1 milhão lá, você vai ganhar 10 pau por mês, você vai reclamar? Entendeu? Então, assim, o cara quer a segurança. Desse 1 milhão, então faz o seguinte, coloca 700 mil aí, né, em renda fixa, 1% ao mês, e o resto eu vou operar no mercado financeiro, ou 200 mil eu vou operar. Então, você determina o que você quer, entendeu? Então, é desse jeito que a banda toca, né? Entendi. Então, quem decide sobre você é você mesmo. O que é importante frisar aqui, né? Claro, assim, a gente está falando de alguns valores, de números, né? 100 mil, 200, 700 e tal. Mas dá para começar com pouco? Dá. Acho que dá. Dá para começar com R$100, né? Porque às vezes é o que sobra da família brasileira. Né? Ainda mais as coisas no mercado hoje são mega caras. Dá para começar? Dá. Só que você tem que saber o que você quer futuramente. Você tem que ter noção um pouquinho do mercado financeiro. Hoje a gente tem plataformas legais que dá pra gente fazer. Né? Então a educação financeira é necessária até pro começo. De quem não tem tanta capacidade ainda, que sempre há capacidade. Entendi. De você colocar valores maiores. Porque até a renda variável, a bolsa que a gente fala, a operação day trade, ela é algo viciante. É viciante como Tigrinho, é viciante como essas plataformas. Se torna um vício aquilo dali. Mesmo as operações de day trade, que você está ganhando ou está perdendo. É um vício, cara. Eu, no começo, eu ficava operando, eu entrava 20 operações por dia. Hoje, não. Eu escolho 2. Entendi. Deu certo, saio. Não opero mais. Entendeu? O cara que ele está começando, não. Ele está ganhando, aí ele fica naquele círculo vicioso. Ele entra lá, entrou com 2 contratos no dólar, na primeira operação, deu 200 pau. Aí ele vai entrar de novo. Deu mais 200. Aí ele terminou, deu 200. Aí ele entrou na quarta, o dólar vai contra ele. Aí quando ele zerou a posição ali, falou, putz, perdi meus 600. Aí ele acha que vai voltar, aí ele fica menos 600 negativo. Por quê? Porque é a ganância, é o vício, entendeu? Não sabe a hora de parar. Você não sabe a hora de parar. E o mercado financeiro, assim como esses jogos, é um jogo, bet, né, cara? Aquilo dali é criado para tomar dinheiro, não é para dar. Até a bolsa, ela não é criada para dar. Alguém tem que perder ali para alguém ganhar, entendeu? Então, é um sistema que os caras criaram, que isso entra dentro da mente do ser humano e aquilo dali fica ali, cara, não sai. E o importante você trabalhar com a razão. E aí onde a gente fala, se você não tiver um apoio, um mentor, né, um bom educacional, alguém que te educa a saber trabalhar isso daí, você vai se tornar escravo de uma espécie de jogo. Entendeu? Aí você vai ficar endividado, aí você já perdeu lá seus 30 mil que você fala, não, já perdi 30 mil no caso desse meu amigo João, né? Não vou entregar o nome dele, não. No caso do João, vamos supor que ele tivesse perdido 30 mil. Ele vai vender o carro dele para recuperar os 30 mil e ele não vai aceitar, velho. Aí, se ele não sabe operar, ele vai perder o carro que ele... Você entendeu? Então, é isso que a gente também quer entregar. A psicologia, né? Primeiro, para você vencer o mercado, você tem que ter psicologia. Então, a tua mentoria ensina esse autocontrole também, acima de tudo? O emocional. Primeiro, emocional. a gente trabalha o emocional. Sem emocional, você nunca vai vencer o mercado financeiro. Então, hoje, vamos partir para a parte final aqui do podcast, mas o importante é a gente orientar, né, as pessoas com relação a isso, né? Nosso programa é um público muito diversificado,
Tem, obviamente, quem saiba investir, ou já invista, ou já trabalha com o mercado financeiro, mas muito provavelmente tem muitas pessoas interessadas em querer dar o primeiro passo. Foi orientado aqui, então, importante, né, que você pode começar com pouco, R$100, R$200, sobra do dinheiro que você tem no mês, que seja um dinheiro menor, mas você usar com uma certa diversificação e inteligência para você iniciar o seu trabalho como investidor. Mas o importante de tudo, eu acho que é a educação, né, a formação, a educação financeira, a formação em investimentos, a formação com funcionamento do mercado financeiro, para depois buscar o apoio de um mentor para que ele possa te introduzir dentro do mercado, para você realmente chegar e falar assim, ó, agora eu vou pegar lá, sei lá, o valor que eu estou guardando para minha aposentadoria, a venda de um bem, um carro, alguma coisa que eu tenha, e agora eu vou partir para essa brincadeira que ficou séria. É isso? Eu estou falando besteira? Consegui resumir pro leigo o que ele precisa entender? Posso eu, de entrevistado, fazer uma entrevista com você? Por fazer favor, uma perguntinha. pode fazer, por favor. Quando a gente fala de educação financeira, eu vou te dar um exemplo. Digamos que você recebeu uma herança de 1 milhão. Você mora na onde? Na Moca? Não, eu moro em Suzano. Ah, você mora em Suzano. Isso. Você recebeu uma herança de 1 milhão. E você mora de aluguel, certo? Você mora de aluguel numa casa que te custa ali 3 mil, 4 mil reais por mês. Você que esse 1 milhão hoje, você sairia do aluguel e compraria uma casa, ou você deixaria esse 1 milhão guardado e com o dinheiro desse rendimento de 1 milhão, você pagaria o aluguel todo mês? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu trabalharia o investimento desse dinheiro, para eu poder ter renda. Isso é educação financeira. Para eu ter renda. Mas no Você passado eu pensaria em comprar. Você compraria uma casa. Sim, porque Mas isso se já você vem, compra né, da uma criação, casa, né? o que acontece? Se você pega esse 1 milhão e compra uma casa de 1 milhão, você mobilizou seu dinheiro numa casa. Tá certo que tijolo sempre é tijolo, né? Tá empregado um dia, você vai vender aquilo dali até mais valorizado do que ele é hoje. Mas você há de concordar comigo que é muito melhor você ter o seu dinheiro em mãos, receber, né, do banco, do governo, uma mensalidade por ele estar lá sendo usado pelo banco, pelo governo, e você pagar a casa que você já pagava sem precisar pagar, porque você já não está mais tirando do seu bolso. Antigamente você tinha que pagar. Exato. Você tinha que trabalhar para pagar. Você recebeu uma herança de 1 milhão, agora o dinheiro da herança vai pagar a casa, você está guardando os seus 3 mil reais e ainda está sobrando mais 6.500 reais lá no banco, guardado todo mês. Isso. Então, quer dizer, você tem 10 mil de faturamento todos os meses. Dá para pagar os 3 do meu aluguel e ainda me sobra 7. 7, para levar a patroa pra jantar. Para o que você quiser, Não né? deixa a viajar. Pra ser o patroa teu ouvir, salário. não deixa a patroa ouvir, não. Para ser o teu salário Não é? mesmo, né? De fato, né? Tem um estilo de vida melhor. Sim. Não é? Então, tudo isso engloba a chamada educação financeira, entendeu? Entendi. Tudo isso, a educação financeira ela é um leque gigantesco. Em tudo você pode empregar a educação financeira. Basta você saber usar os gatilhos certos, as ferramentas certas para poder fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar para o dinheiro. Você entendeu? Hugo, considerações finais aí. E hoje, assim, só uma curiosidade, o que é o standard, assim, para quem quer começar a investir aí? O que vocês podem indicar nesse sentido? Pode começar. Vamos falar da frase que a gente falou no podcast todo? Claro que varia dependendo O objetivo. Sim. O objetivo da pessoa. Né? Hoje, por exemplo, com a Selic alta, você tem ótimos investimentos em renda fixa. Pode trabalhar com Tesouro Selic, com CDB. Tem bancos bons pagando taxas ótimas em CDB. Claro que daí no CDB você vai olhar o prazo de vencimento, né? Agora, se você é tolerante ao risco, você tem grandes opções. Alguns fundos de imobiliário que te pagam bem, que te pagam um dividendo mensal. Algumas ações que é importante a gente sempre olhar grandes empresas, os históricos dessas empresas, os históricos de dividendos dessa empresa para você poder comprar uma ação. Não adianta você olhar a ação da modinha e ir lá e comprar, por mais que ele é R$10. Uhum. Eu acho que o Levi porque pode tem me muito falar isso, mais tem muito ainda isso também, disso. Né? Quando a gente fala da alta da taxa Selic, né, que eu acho que vai fechar o ciclo dela em 15, estamos em 14,75, é importante ressaltar que o aumento da taxa Selic, ela favorece quem vive de investimentos, mas ela desfavorece o consumidor de baixa renda. Uhum. Então, é aquele velho ditado, o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico com a alta da Selic. O que o governo faz? Isso daí é para parar o ciclo de
Oh, meu Deus do céu. Para frear a economia, certo? A alta da Selic serve para frear a inflação, economia. a questão da inflação. Para frear a alta da economia. Quando você freia a alta da economia, por exemplo, acabei de comprar um carro, né? 0 quilômetro. Um carro que custava 30 mil a mais, veio por 30 mil a menos. Então, o cara que está com dinheiro lá guardado, ele aproveita essas oportunidades, essas oscilações. Então, fala, poxa, já ganhei juros pra caramba, agora deixa eu comprar o carro aqui com juros e ainda baixou ainda. Por quê? Porque o país precisa voltar, o mundo precisa voltar ao seu que era antes. Então, a gente não tem só inflação no Brasil, você tem uma inflação alta nos Estados Unidos, inteiro, né, no mundo inteiro, entendeu? Então, as pessoas perderam o poder de compra, né? Eu tiro pelos meus funcionários, né? As minhas funcionárias na lotérica, com o salário delas, eu fico pensando, como é que elas conseguem sobreviver? Você entendeu? Como é que consegue sobreviver? Você vai no mercado, para não falar nada, se você comprou pouca coisa, você já gastou 1.200. 1.200. Sem regalia. Sem né? regalia. Só básico, sem regalia. Né? Aí você tem um filho na escola, que às vezes, ou você tem um filho que você tem que deixar na creche para você trabalhar, né? Você tem o aluguel da casa, você tem o IPTU, água de luz, conta de luz, conta de água. Aí você fala, mas como é que o ser humano sobrevive com 3 mil, 4 mil reais? Se ele for inteligente, tiver um filho. Se ele tiver 2, 3 filhos, aí... Impossível. Impossível. É impossível, cara. Então, é aquilo que eu digo. Reitero. A alta da Selic favorece quem tem dinheiro e desfavorece aqueles que não têm. Entendeu? Então, por exemplo, eu não posso ser contraditório comigo mesmo. Para mim, está me favorecendo bastante, por um lado. Mas eu também olho aqueles que estão sendo desfavorecidos do outro. Tá certo, com justiça, né? Entendeu? Então, assim... Uma pergunta aqui pra gente finalizar. A última pergunta, né? O que vocês acham, aí os dois, né? Eu pergunto para você um e pergunto para ele outro. Eu vou perguntar para você da poupança. O que você acha da poupança? E eu pergunto para ti, para finalizar, o que você acha do consórcio? Poupança. Temos opções melhores, né? Hoje, como a gente já comentou, a gente tem a opção de tesouro direto, o tesouro Selic, o CDB, que você não precisa de muito para colocar. Hoje você já tem CDBs em alguns bancos, aí, principalmente os bancos digitais que cresceram muito, com R$100 de mínimo de aplicação. Né? Porque antigamente se falava, não, mas para mim ir para essas grandes aplicações, antigamente quando começou o CDB, a compromissada, você tinha que ter 1.000, 2.000, 5.000, e não era todo mundo, tinha um ticket médio para você entrar. Hoje não, hoje existe, né? Tem, acho que o próprio Mercado Livre, o Banco do Mercado Livre, o Banco do PagSeguro, né? Você tem a opção de começar com R$100, e é liquidez diária. A hora que apertou o calo, você saca. Claro, aí vai a educação financeira. Você saber que antes dos 30 dias, você vai pagar IOF, né? Então, aí você vai pensar, será que eu vou precisar desses R$100? Não, eu acho que dá para segurar até o mês que vem. Coloca lá. Porque se você precisar sacar o mês que vem, você sabe que você não vai pagar o IOF. Você já tirou ele com o seu rendimento. Tem o imposto em cima? Tem, mas o imposto é sobre o rendimento. Então, você entendeu que são pequenos detalhes de uma educação financeira que você consegue planejar, nem que seja um objetivo pequeno, que é jantar num restaurante diferente, para levar seu esposo num restaurante diferente, a trocar o carro. Perfeito. Agora, respondendo a sua pergunta, consórcio, que é uma pergunta bem inteligente, e uma pergunta inteligente merece uma resposta inteligente. Gratidão. Foi você? Então vamos lá. Tá vendo? Ela tinha que falar que fui eu que fiz, no fundo aqui. Criticaram sobre as minhas perguntas. Ah, entendi. Ela bate. Então vamos lá, foi uma excelente pergunta. Bom, consórcio, conheço, não sou adepto, e vou te explicar o porquê. O consórcio, ele é bom para quem está começando. O que é o consórcio? É uma obrigação que você tem de acreditar todo mês um dinheiro ali para um bem que você quer ter, seja uma moto, seja um carro, seja uma casa, é um bem. Então você tem um compromisso todo mês ali de pagar aquele consórcio. Aonde o consórcio se torna vantajoso? Quando você é contemplado. Se você não tiver essa sorte e pagar o consórcio até o final, eu não vejo como um negócio lucrativo. Porque o mesmo valor, digamos que você tivesse que pagar um consórcio de R$1.000 a R$2.000 todos os meses. O que é melhor? Você pagar um consórcio e ter essa obrigação, ou você ter essa obrigação consigo mesmo de depositar todo mês R$2.000 lá num fundo que vai te dar 1% ao mês. E no final das contas, ele vai ser muito maior do que o consórcio na mesma proporção de tempo. Entendi.
Então, o que é mais vantajoso? Acho que ele já deu a resposta. Já dei a resposta, entendeu? Perfeito. Mas o consórcio, lembrando, ele é bom para pessoas que estão iniciando a vida, que você tem aquele compromisso. Mas para pessoas que já conhecem do mercado, não é algo interessante. não é interessante. Até mesmo porque você tem uma taxinha que você paga lá pela administração, Sim, né? pela administração. Pela administração do próprio consórcio. Lembrando que eu tenho amigos que trabalham com empresas que compram consórcios de pessoas que não conseguiram pagá-las, entendeu? Então, Já virou muitas um negócio. pessoas, já virou um negócio, muitas pessoas perdem o emprego, né? Muitas pessoas quebraram na pandemia, muitas pessoas estão endividadas nesse momento agora, e aquele consórcio que ela vinha pagando, ela não consegue mais pagar. Chega uma hora que ela fica o quê? Inadimplente. Ela só pode resgatar aquele consórcio no final do término grupo. do Plano, grupo. é. Do grupo. É. Se você entrou num consórcio de 120 3 anos, meses. 10 anos ou 20 anos, o que você vai fazer? Vai ficar preso. Você vai vender a Tá troco lá. de banana. Aí um consórcio que você, vamos lá, projetou para receber 500 mil e você pagou 100 mil até o momento, o cara que é esse meu amigo, ele vai te comprar a sua carta por 20, 30 mil. Entendi. Ou seja, Ele você vai perdeu jogar dinheiro. lá embaixo. E você precisa do dinheiro porque você está desempregado. O que você vai fazer? Vai vender. Vai Você vender, vai lógico. vender. E ainda é capaz do cara que comprou ser sorteado, ser contemplado. Você entendeu? Bem capaz. E esse cara que comprou o consórcio, ele vai vender essa carta que ele te para outra pessoa, né? Eu não sei se ele consegue vender logo imediatamente, mas com certeza pelo dobro do valor que ele pagou. No Sim, porque mínimo. ele vende como se fosse uma carta contemplada, Nada, mais próximo entendeu? de E um valor contemplado. mais abaixo, tem, inclusive, do que foi pago já. Né? Você Quem não quer, entendeu? não quer. Então, passou a ser um negócio para quem sabe trabalhar com isto, né? Entendeu? Então, assim, o meu próprio apartamento que eu moro hoje em São Caetano foi comprado com uma carta de crédito de consórcio contemplada. Eu paguei para um cara que tinha uma carta de crédito, achando que teria feito um bom negócio, e na verdade não foi um bom negócio, né? Eu comprei o apartamento faz 6 anos, eu pagava 4.500 da carta de crédito. Quando eu a usei, não, já comprei contemplado, eu tive que usar lá para comprar o apartamento. Mas com os reajustes que teve após a pandemia, hoje eu pago R$ 8.200. Está aqui, ó, acesso aqui. Bom, Dobro. Olha o quanto eu pago hoje de prestação. Tá certo que o meu imóvel também, que custava 800, hoje vale 1.600, dobrou também, né? Então é meio que proporcional também a conta. Mas e se eu não ganho o suficiente para pagar Mas a aí carta você de concorda crédito? que se você não faz um Você planejamento na hora H, você... contemplei, comprei o bem. E agora? Aí a parcela sobe. E aí você... Então, Se estrubica. é onde eu uso toda a educação financeira ao longo da minha vida e da minha história. Se eu não estivesse preparado para uma situação como essa, possivelmente eu teria que vender meu apartamento ou não aguentaria mais pagar e perderia. E se eu fico desempregado? Né? Você não sabe. E se a Caixa toma todas as lotéricas que existem no Brasil? Se ela se revolta e fala, ninguém aqui mais pertence à Caixa, as lotéricas serão fechadas. Eu perco um rendimento lá. E aí? E se eu não tiver dinheiro guardado? Você entendeu a importância da educação financeira, do respeito pelo dinheiro? É você se preparar para algo que você não quer que aconteça. Mas se acontecer, Você está resguardado. você está resguardado. bom, gente, Mas infelizmente... respondi legal a sua pergunta? Não, ótimo, perfeito. É uma dúvida mesmo. E eu gostaria de saber, aliás, não é só minha, é de todo mundo, Com inclusive certeza. o mercado de consórcio é um mercado um dos que mais crescem no Brasil, Igual seguro, né? igual o seguro. E todo mundo compra hoje consórcio, né, como uma alternativa de investimento. Sim. É importante esclarecer que, então, o consórcio é interessante para quem está iniciando, porém, não é vantajoso para quem, depois que se educa, realmente entende o mercado financeiro, aí parte para o mercado financeiro que você vai ganhar muito mais. Exato. Fora que o dividendo é ali na hora, às vezes, dependendo do tipo da diversificação do investimento que você faz, um lucro variável, por exemplo, você consegue até receber mensal, né? Com certeza. Alguma coisa. Importante. Vocês têm algum curso, algum treinamento que possa ser dado para que a pessoa chegue até vocês e tenha esse conhecimento posteriormente? Vocês estão aí com algum projeto? Sim, temos um projeto, está em andamento, inclusive a nossa amiga aqui faz parte dele Olha também, né? aí, que bacana. Ele vai me arrastando, entendeu? Eu virei gerente, ele vai me arrastando. Arrastando para os E projetos. quem sabe aí, né, a gente consiga aí... hoje, na verdade, eu dou muito mentoria, né? Eu dou mais mentoria do que curso.
Porque a mentoria é algo mais particular e é o que realmente as pessoas precisam, né? O curso, você dá ali, você não tem a obrigação de ficar ali com aquela pessoa. O curso é de 1 dia, 2 dias, 3 dias, depende do quanto a pessoa quer gastar com a gente. Mas vale ressaltar que a mentoria, eu acho, muito mais valioso, né? Porque entrega mais resultado, mais conteúdo. O curso não. O curso é como se você fizesse um curso em uma faculdade, um curso técnico, profissionalizante. Você vai fazer o curso ali, aprendeu, você vai aprender na prática. Claro, que você vai pegar uma base de educação financeira. Que é o que a gente bateu aqui, eu acho que todo o tempo que nós conversamos. Sem base, você não consegue levar uma mentoria, por exemplo. Então, a união é perfeita, né? Porque você tem a base, dá o curso da orientação e já aplica a mentoria para que o cara realmente já aplique esse conhecimento. Penso eu assim, o cara tem que ter um início. O início é a introdução do curso, né? A introdução ao mercado financeiro. Depois daquilo, se ele quiser gastar um pouco mais, ele vem para uma mentoria exclusiva. Aí ele começa a jogar, aí ele começa a brincar. Entendeu? E aquilo que eu disse, e reitero novamente, se ele não conseguir pagar o curso dele com a própria mentoria, a gente devolve o dinheiro para eles. Olha isso, cara. Compromisso assumido, né, Hugão? Compromisso assumido. E aí, considerações finais, meu irmão Hugo? Cara, eu quero agradecer a presença deles aqui. Não de todo mundo nesse estúdio, mas deles, dos convidados, obviamente. Existem certas pessoas, aberturas da porta, de portais aqui. Pessoas indesejadas surgem, né? Ser humano. Pessoas indesejadas surgem, né? Demanda. Agradecer aí deixa o contato de vocês, onde com certeza, coloca na tela aqui o contato da Giovana, do Levi. Acessar a sua mentoria, os seus cursos e isso. Bom, fico à disposição se vocês quiserem me chamar a Giovana novamente para esclarecer alguns pontos que às vezes ficam ocultos, né? Mas sempre fica, né? A gente não consegue falar tudo, de dinheiro sempre fica oculto, mas né? a gente fica à disposição. Se surgir outra oportunidade, da gente falar sobre outros assuntos, dos mesmos assuntos, estamos aqui, né? E o legal desse tipo de podcast é que você vem aqui e tá descontraído. É como se estivesse tomando uma cervejinha. Só faltou a cerveja. Falar de mercado financeiro, você tem assunto até não querer mais. Você tem muitos assuntos, né? Dá pra tocar aí um ano. A disposição, né? A maneira como acontece o negócio assim, de maneira bem tranquila, né? Foi um negócio bem bacana, assim, não foi nada muito técnico, né? Boa. Foi uma linguagem mais coloquial. Isso, perfeito. Coloquei igual a gente, que não tem conhecimento. Amor, obrigada. Obrigado, minha querida. Gratidão, Levi. Gratidão, Giovana. Obrigado pela presença de vocês. Estamos finalizando mais um Parla. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem. Quem está chegando agora, se inscrever na BitLab TV, no canal do Parla. Assista os cortes dessa entrevista também pela BitLab TV, pelo canal do Parla, no Parla Podcast no YouTube. Nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, né, em todas elas. E se você tiver alguma dúvida, algum interesse em saber, já deixaram aí os contatos, mas podem chamar nós da produção, que estamos à disposição. E provavelmente, pelo que eu estou sabendo, o Zum vai ter... Não chama não. Não chama não? Não chama não, né? Não estou à disposição não, minha hora é cara, não é assim. Aí, tá vendo? Desculpa aí. E peguei... E vamos pegar um gancho aí, né? Que talvez, muito provavelmente, vai surgir aí um projeto novo, pelo que foi indicado aqui. Então, quando isso acontecer, a gente traz eles de volta aqui, né, ou mostra aí na nossa BitLab TV, ou no próprio podcast, mostra aí qual que vai ser essa iniciativa para o público, que eu acho que é super interessante. Pessoal, agradeço a todos. Obrigada. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo Parla. Valeu. E para vocês, meus seguidores, comecem a segui-lo. Aí, tá bom? valeu. Tem muito conteúdo, viu, gente? Participamos agora aqui no podcast, foi bem interessante, equipe bem legal. E comece a segui-los aí para vocês verem. Novidades também, material, né? Novidades. Aí, viu? @leo.card, @viajante clandestino, isso no Instagram, e tem também o Parla Podcast, que é o @Parla Podcast, e também a BitLab TV, que é o canal, né? @BitLab TV. Só seguir a gente lá e vai ser legal trocar uma ideia com vocês. Vocês veem a nossa programação lá, que já